que eu quero falar hoje é sobre a fé na bondade de Deus. Deus é muito bom, é bom demais. Hoje de manhã eu estava meditando na palavra de Deus e estava com um livro devocionário que eu trouxe para cá. Eu não sei se você tem isso, mas eu tenho esse negócio de ter uns livros que são de cabeceira, que a gente vai, volta, lê de novo, gosta de reler. E esse devocionário me acompanha. E eu abri assim, falei, eu vou ver uma devoção desse livro que eu gosto, vou abrir aqui, né? E abri esse livro e estava lá uma devoção toda arriscadinha, anotada, daquelas que eu já tinha lido. E essa devoção falava do Deus que é bom e que nos conduz a um lugar melhor, que tem uma bênção para a gente. E termina com um versículo que diz assim, que o Senhor estava conduzindo o seu povo, lá em Deuteronômio, para lugar cheio de mananciais, para uma terra boa, que mana leite e mel, e assim ia o texto. E aí eu anotei embaixo, né, naquela devoção, há muito tempo atrás, eu anotei a data e uma oração bem curtinha. Senhor, eu não aguento mais, me leva logo para esse lugar de bênção, porque tem muita luta e muita batalha. O interessante é que quando eu estava lendo aquilo hoje e vendo a oração e a data que eu tinha colocado, eu reparei que 40 dias depois daquela oração, Deus começou a mudar completamente a história da minha vida. Eu fiquei fazendo conta, exatamente 40 dias. Sabe por quê? Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu não sei como é que você chegou aqui. Às vezes a gente tem dias e momentos na nossa vida que a gente diz assim, será que Deus está ouvindo a oração? Será que Ele ouviu mesmo? Eu sei que Ele ouve, mas como eu queria saber se Ele ouviu essa que eu fiz. Fala a verdade, você já orou assim, pensando assim? Levanta a mão. Eu já orei, vou levantar as duas. Quer dizer assim, Senhor, hoje eu estou precisando de algo tremendo da sua graça. E aí a graça de Deus às vezes não é perceptível naquele instante, mas Deus já estava trabalhando, só que a gente não sabia, porque Deus é bom. E eu quero falar para você da bondade de Deus, e que a gente pode ter fé na bondade de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, onde a palavra do Senhor diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. E quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. E quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. E então Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus
pelo caminho. Eu li na versão da Bíblia na linguagem de hoje, então você está com uma versão diferente, vai estar um pouquinho diferente. Mas eu gostei dessa versão porque ela é vívida, a gente pode olhar, imaginar a cena. E eu queria dizer para você como eu gosto de Bartimeu. Ele é uma daquelas figuras do Novo Testamento que me desafiam. Lá estava ele sentado na beira do caminho de Jericó a Jerusalém, de uma estrada. Era dia de peregrinação, as pessoas estavam indo numa romaria em direção a Jerusalém. E no meio desse caminho de comemoração da Páscoa, tinham muitos mendigos, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas paralíticas pedindo uma ajuda. Afinal de contas, o povo estava em romaria pensando em Deus, quem sabe vem um troquinho a mais nessa condição. E ele, cego como era, dependia da caridade pública. Naquele tempo não tinha nenhum programa de assistência social, não tinha a LOAS, lei, da assistência social, não tinha nada disso não. Então, se ele não tivesse uma família que o mantivesse, ele dependia da caridade pública. E por isso ele estava ali mendigando, pedindo alguma coisa. Quando a multidão começa a se aproximar, ele está acostumado a ouvir o som da romaria. Não deveria ser a primeira romaria que ele via. As pessoas cantavam, as pessoas recitavam versículos, mas ele ouviu algo diferente. Está acontecendo alguma coisa. E certamente ele perguntou: o que é que está acontecendo aí? Estou ouvindo um negócio diferente. E alguém disse para ele assim: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Uau! É Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus promete para a gente que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, Ele vai estar lá. Então eu quero dizer com toda a autoridade das Escrituras: Jesus de Nazaré está passando aqui hoje. Você acredita nisso? Jesus de Nazaré está passando aqui hoje. Naquela condição, ele escuta que Jesus de Nazaré está passando, e então, no meio daquela multidão, sem titubear, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bom, eu gosto de ler a Bíblia imaginando as cenas. Então o que eu vou falar não está na Bíblia, está na minha cabeça. Eu que estou imaginando. Como ele era cego, ele não sabia exatamente se Jesus estava aqui, se estava ali, se estava lá. Eu acho, essa é a minha opinião, que se fosse eu, ele faria isso. Eu me levantava como ele levantou e olhava para tudo quanto era lado, apontava a minha mão para tudo quanto era lado e começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Mas não é impressionante isso? Para mim, Bartimeu tem sido um referencial do que significa fé prática na bondade de Deus. Por isso eu queria aprender com esse homem algumas lições de fé na bondade de Deus que esse texto nos revela. A primeira lição de fé: se alguém disser para você que o Jesus de Nazaré está passando pela tua vida, aproveita a oportunidade. Essa é a primeira lição. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Se Jesus chegar perto da tua vida, tocar o teu coração, falar com você, se você sentir o movimento da graça de Deus na tua vida, aproveita a oportunidade. Sabe, Jesus estava passando diante de Bartimeu. Havia uma grande multidão. E com certeza tinham muitos outros mendigos que estavam naquele caminho. Ele era cego, e isso poderia ser um impedimento a mais para ele não conseguir chegar perto de Jesus. Mas aquele homem entendeu, pela fé,
na bondade de Deus, que aquele era o dia da sua oportunidade, que Jesus, que ele tinha ouvido falar que tinha feito milagres, aquele Jesus que tinha feito coisas extraordinárias, estava a poucos metros dele, e ele decidiu: não vou perder a oportunidade, porque ele está passando por aqui, eu não sei se eu vou ter outra. E Bartimeu me ensina que fé é não perder oportunidades de Deus quando elas se apresentam diante de nós. Você sabia que aquela foi a última vez que Jesus passou por aquele caminho? Depois disso ele foi para Jerusalém, foi preso, foi crucificado, ressuscitou e foi para Galiléia. Não foi para o sul, lá em Jericó, nunca mais. E se ele não tivesse gritado, ele teria perdido a oportunidade que Deus estava dando para ele. Você já perdeu alguma oportunidade na tua vida? Eu acho que se a gente olhar para a história, a gente vai perceber que todos nós já perdemos. Eu me lembro que eu sempre quis aprender inglês. Eu não sou que nem o Tércio que fala inglês daquele jeito dele lá, maravilhoso. Mas eu sempre queria aprender inglês. E um dia eu fiz uma oração, falei: Deus, eu queria tanto aprender inglês. Estava lá no seminário e não tinha dinheiro para estudar inglês, não tinha como fazer, bem difícil. Trabalhava e estudava para poder pagar os estudos. E aí um senhor que estudava já mais maduro, eu era jovem, e ele mais maduro, bem empregado, e ele disse assim: você precisa aprender inglês. Eu falei: eu sei, mas não dá, não tenho condição. Alguns dias depois, lá na classe, ele disse assim: eu e minha esposa oramos e decidimos que vamos pagar o seu curso de inglês. Eu fiquei muito feliz, alegre, contente. E aí ele pagou lá numa melhor escola que ele recomendou: você vai estudar nessa escola, eu vou pagar para você. E eu comecei a fazer o curso de inglês. E toda semana ele perguntava: como é que está indo o curso? Como é que está fazendo? Um carinho total. Mas eu tinha vergonha, porque ele estava pagando a conta para mim. No semestre seguinte ele falou: e aí, vamos continuar? Eu disse: oh, não posso. Mas era puro orgulho. Puro orgulho. E por isso até hoje eu não sei inglês. Sabe por quê? Porque às vezes a oportunidade passa pela nossa vida e a gente perde. E uma das razões é puro orgulho. Puro orgulho. Porque a gente não quer se render àquele que nos abençoa. Porque não tem jeito de Jesus nos abençoar se a gente não deixar Ele ser o primeiro na nossa vida. Como a gente ouviu aqui na hora do louvor, não é? Não adianta cantar, tem que colocá-lo como aquele que é digno de toda a nossa adoração e Senhor da nossa vida. Se Jesus está passando pela sua vida, e se hoje Ele tocar o seu coração, então fé na bondade de Deus é aproveitar a oportunidade que Ele está dando para você. Há oportunidades que passam uma vez só na vida, não é verdade? Deus, na sua misericórdia, tem repetido oportunidades da graça dEle na sua vida, mas um dia elas vão cessar também. Então, se você crê na bondade de Deus, gruda nela, não perca a oportunidade. Segunda lição de fé na bondade de Deus: fé não depende de intermediários. Na verdade, a fé genuína é aquela que busca em Jesus a misericórdia de Deus. Eu fico pensando no Bartimeu, olha que lição ele nos ensina. Ele poderia estar procurando alguém que apresentasse Jesus para ele. Diz assim: você conhece Jesus? Então me leva lá, me indica para ele, fala lá do meu nome, conta o meu caso. A gente gosta de fazer isso, né? Você conhece alguém que conhece alguém para poder indicar a gente?
Mas sabe, a porta da graça de Deus está aberta, está aberta. E a Bíblia diz que não tem intermediário nenhum, que eu posso chegar direto, porque Deus me ama, porque Ele tem um plano para a minha vida, porque a obra dEle é tremenda e maravilhosa. Se você entendesse a grandeza do amor de Deus por mim e por você, você ia correndo buscar a misericórdia de Deus na sua vida. Quando eu fico pensando na história da salvação, que um dia Pai, Filho e Espírito Santo conversaram lá no céu, um segredo absoluto que nem os anjos sabiam, e ele diz assim: eu amo esse ser humano que eu criei, mas eles estão vivendo em pecado, e a minha justiça vai pedir que eu os condene eternamente ao inferno. Você pode não crer em inferno, mas na Bíblia fala sobre inferno. E ele diz assim: mas eu quero achar um jeito de salvação. E aí os três conversando disseram assim: até a segunda pessoa da Trindade, a palavra viva de Deus, Jesus Cristo, disse: eu vou me esvaziar da glória para caber na forma humana e nascer entre eles. E sabe, queridos, essa obra de Deus é uma obra eterna. Jesus, quando se esvaziou da glória que Ele tinha no céu para caber na forma humana, Ele nunca mais voltou, nem vai voltar por toda a eternidade a mesma glória que tinha. Você sabia disso? Por isso, quando Ele ressuscitou e Ele apareceu corporalmente, a Bíblia diz que nós teremos um corpo ressuscitado à semelhança daquele que Jesus tem até hoje. Mas não para aí o amor de Deus por nós. O amor de Deus não parou na encarnação. Jesus nasce aqui entre nós. Você pode imaginar a tecnologia do céu? Não dá nem para pensar. Agora imagina a falta de tecnologia na época de Jesus. E Jesus então nasce numa manjedoura, vai ser lá acolhido numa manjedoura. Mas não para aí a história do amor de Deus. No plano eterno que nem os anjos sabiam, Jesus ia tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem lançados sobre Ele. E sabe de uma coisa? Jesus não morreu por causa dos pregos que foram colocados nele, porque as pessoas que morriam na cruz não morriam pelo sangramento, eles morriam de exaustão, porque para poder respirar tinha que se levantar sobre os pés, fazer força, puxar o ar e depois soltar outra vez. E normalmente uma pessoa levava 3 dias para morrer crucificado, porque ele ficava exausto e não conseguia mais respirar. Mas em algumas horas Jesus morreu por nós. Sabe por quê? Porque Ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz que houve um determinado momento que aconteceu algo inusitado, espiritualmente falando, e todos os pecados da humanidade foram lançados sobre Ele. E alguns estudiosos dizem que naquela hora o choque foi tão grande que o coração dele explodiu. E quando olharam para Jesus morto na cruz, eles disseram: não morreu não, deve estar desmaiado. E aí mandaram fazer o quê? Pegar uma lança e furar o lado dele. E aí disseram: saiu sangue com água, ou seja, sangue coagulado, porque ele já estava morto, porque o seu coração tinha explodido. Mas não para aí a bondade de Deus, o amor de Deus por nós. Naqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus desce a um lugar que a Bíblia chama de Hades, e nós chamamos de inferno. E sabe o que Jesus foi fazer lá? Ele foi tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você entendesse o amor de Deus por você, você não ia correr atrás de ninguém que indique ninguém, não. Você ia direto para Jesus. Por quê? Porque Ele ama você e tem um plano para a sua vida. E Bartimeu me ensina isso. Ele não ficou procurando ninguém, não. Ele simplesmente levantou-se e começou a gritar.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E insistiu no seu clamor, até que a misericórdia do Senhor veio sobre ele. Fé é buscar Jesus e a misericordiosa bondade de Deus que vem com ele. Não há nenhum outro que nos conduza a Deus a não ser Jesus Cristo. Não há nenhum outro intermediário. Ele é a única esperança. Fé é crer que Jesus vai ouvir o meu clamor, porque Ele se importa comigo e me ama. Eu quero dizer para você que Jesus de Nazaré está passando por aqui. Hoje é dia de oportunidade, mas hoje é dia em que Ele vai derramar sua misericórdia. Coisas de Deus vão acontecer nos corações, nas vidas, nas famílias, porque esse Deus bondoso, que prova o seu amor para conosco com tantas coisas que, como falei, e outras que Ele tem feito na sua vida, é aquele que quer visitar você, quer fazer algo novo na sua vida. E pode ser que todo mundo ao seu redor não se importe com você, como ninguém estava se importando com o cego, mas Jesus vai ouvir o seu clamor. Terceira lição de fé: fé é resistir todo impedimento humano que se levanta contra a nossa busca. É interessante perceber que as pessoas não aplaudiram o Bartimeu. Não, Bartimeu, continua gritando mais alto, isso mesmo, Jesus vai te abençoar. Não, a Bíblia diz que todo mundo falou: ô cego, fica quieto, você está atrapalhando a procissão, será que você não está vendo? Toma vergonha, cego, não atrapalha, o mestre está ensinando, a gente não consegue ouvir. Eu imagino que alguns disseram para ele: ô cego, você está incomodando, deixa eu ouvir o ensino do mestre. Alguns talvez estivessem dizendo: olha, o serviço religioso, a liturgia da nossa romaria está sendo atrapalhada. Ou quem sabe, alguém que estava interessado não me liga e disse assim: ô cego, não tenta furar fila não, estou primeiro, estou aqui na ordem de chegada. Ou quem sabe até um grupo mais espiritual estivesse chegando para ele dizendo assim: olha, se for para você ser curado, Ele vai chamar você, sem que você necessite falar. Mas não importava quais tenham sido aquelas reprimendas, o importante é que aquele homem, Bartimeu, resistiu todo o impedimento humano e firmou a sua busca num clamor incessante a Jesus. E quando buscamos o Senhor, eu quero dizer para você, vários impedimentos humanos e alguns diabólicos acontecem, porque o inimigo não quer que você seja abençoado por Deus. Satanás não quer isso não. Eu me lembro de uma senhora que teve uma experiência muito forte com Deus. Ela frequentava um centro de macumba. Ela tinha sido criada nesse centro de macumba. E um dia, numa daqueles rituais, fizeram uma roda com pólvora e fogo, e ela dançava, não é? Possessa por demônios, ainda que ela não soubesse disso, possessa por demônios, naquela roda de fogo. Só que o fogo pegou na sua roupa, nos seus paramentos, e ela quase morreu queimada. E ela então teve que ir para o hospital, teve que ser tratada, e ela ficou com uma dúvida no coração. Ela dizia assim: por que o Deus que eu adoro queria me matar? E aquilo não saía da cabeça dela. E aí ela se recuperou, voltou a trabalhar, e um dia estava no ônibus, indo para o trabalho, e ela fez uma oração. E às vezes a gente imagina que Deus não ouve as orações, mesmo aquelas que estão feitas no ônibus, no meio do caminho, mas todo aquele que busca a Deus, de verdade, de todo o coração, vai ser visitado por Ele. E ela fez a seguinte oração, falou: se existe um Deus diferente daquele que eu conheço,
e que pode me ouvir, e se esse caminho que eu estou não é o seu caminho, então que ele me impeça de voltar ao terreiro de macumba outra vez. E aí chegou o dia dela ir ao terreiro de macumba, e ela pegou o carrinho dela, que ela usava só para algumas coisas, não ia trabalhar, e ela se perdeu na cidade. Ela disse: não é possível, eu frequento esse terreiro de macumba há tantos anos, como é que eu me perco? E ela se perdeu, e deu volta, mas como é que eu vou me perder? E de repente no coração dela veio a voz do Espírito: você não pediu para mim te impedir? Eu estou te impedindo, tem um caminho diferente. Ela disse: opa, está acontecendo alguma coisa, mas eu não entendo isso. No trabalho dela, tinha mudado de emprego, estava num trabalho novo, tinha um diácono da nossa igreja, um evangelista, daqueles homens de Deus, e começou a falar de Jesus para ela. Ela disse: será que é esse o caminho? E ela começou a frequentar a igreja, e ela, quando estava ali frequentando a igreja, estava animada, ficou muito doente, foi parar no hospital com problema de coração. E aí aquele diácono me disse: pastor, fulana está muito doente, com problema de coração no hospital, os médicos estão revirando ela, não sabe explicar por quê. E na hora que ele falou, vou orar por ela. Comecei a orar, o Senhor me falou claramente: isso não é doença. Satanás com os seus demônios não quer que essa mulher sirva ao Senhor. Você vai orar por ela, repreender os demônios, ela vai ficar liberta. E eu fui visitá-la no hospital, falei: Senhor, tenha misericórdia, vou repreender aqui, vai manifestar demônios. Como é que eu vou explicar para esses médicos todos o que está acontecendo aqui? Aí conversei com ela, li a palavra, mas não repreendi os demônios. Falei: olha, você vai sair do hospital, porque Deus já me falou que você vai sair do hospital, e quando você chegar em casa eu vou te visitar, e eu quero te falar uma coisa muito importante que o Senhor me falou. E aí saiu do hospital, no mesmo dia eu fui lá visitá-la, e disse para ela assim: você não está doente não, o inimigo está tentando impedir você de seguir o caminho do Senhor, o que tem aí são demônios. Ela olhou meio assim para mim: eu fui no médico, falei: quer ver? Comecei a orar, repreendi. Essa mulher andava rodando por cima dos móveis, endemoniada, querendo quebrar tudo. E aí eu cheguei bem pertinho dela, no ouvido dela, repreendi, ela foi liberta naquela mesma hora, pela graça e misericórdia de Jesus. Tive o privilégio de batizá-la, de se tornar membro da igreja, de dar um testemunho fiel. Mas o que eu queria mostrar para você é que, mesmo que você não busque demônios, porque lá não são orixás que aparecem não, viu? São demônios de verdade, tá? Demônios de verdade. Mesmo que você não busque demônios, o inimigo não quer que você conheça a misericórdia de Deus. Por isso impedimentos vêm, e impedimentos podem ser espirituais, como podem ser humanos. Gente que vai dizer para você: não faz isso não, olha só, tem uma história, tem uma tradição, tem isso, tem aquilo. Eu quero dizer para você: Jesus de Nazaré está passando aqui, Ele tem uma bênção para a tua vida, mas você tem que grudar nele, meu filho. Você não pode ficar parado no meio do caminho. A verdadeira fé não desiste, ela continua nessa busca espiritual. Por isso eu digo para você: não desista, porque hoje é o dia que o Senhor vai fazer algo novo na tua vida. Eu creio de todo o meu coração. Quarta lição de fé: fé é largar todo empecilho que possa nos impedir de chegar a Jesus. E então Jesus ouviu a voz de Bartimeu, valeu a pena resistir à multidão. E aí Jesus diz: chame o cego, chama o cego. E ele precisava ir rápido à presença do Senhor. Mas e a capa? Onde está a capa? Sabe, a capa naquele tempo tinha um sentido muito profundo, que eu vou tentar explicar para você. Era ela que cobria do frio, porque ele estava no deserto da Judéia. De dia faz muito calor, mas de noite faz muito frio. E a capa era sobrevivência.
Durante o dia ele jogava a capa no chão, se sentava nela, e as pessoas lançavam as moedas sobre a capa. A capa era a casa do cego, era o tudo do cego. E se alguma pessoa maldosa levasse a cabo, não ia sobrar mais nada. Por isso ele ficou preocupado. E a capa? E por isso os evangelistas colocaram que ele largou a capa. E ele teve que tomar uma decisão: eu preciso mais da capa ou eu preciso mais de Jesus? Sabe, fé é largar tudo que nos impede de chegar perto do Senhor. Às vezes impedimentos externos, mas há impedimentos dentro da gente, do coração da gente. Sabe aquele sentimento dos nossos compromissos, de coisas que nos dão segurança, ou quem sabe de coisas que nós seguramos como se fossem a nossa única esperança. Mas quando o Senhor nos chama, é hora de bênção, de salvação, de mudança radical. E qualquer coisa que possa me atrasar para esse encontro transformador precisa ser deixado de lado. Você quer continuar com a sua capa mendigando pela vida, ou largá-la para começar uma nova vida com o Senhor Jesus? Está entendendo? Tem gente trocando a bênção de Deus por uma capa. Eu estava conversando na nossa célula, nosso grupo pequeno, com uma senhora, e nós tivemos um momento de oração na célula, e ela disse assim: há 16 anos atrás, eu tive uma experiência assim, assim, assim. E eu virei para ela assim, com a cara de pau, né? Falei assim: e o que você está fazendo sem tomar uma decisão há 16 anos? Mas eu tenho assim, mas tem aquilo outro. Está segurando a capa. Sabe qual foi a benção? Naquela noite da célula, ela foi para o meio da roda dizendo: eu quero o Senhor Jesus e vou deixar de lado tudo que está me impedindo. Por quê? Você quer ficar com a capa mendigando ou quer a bênção de Deus na sua vida? Tem coisas que a gente está segurando com força. Às vezes nossas tradições, nosso jeito de pensar, nossa filosofia, nossos estudos, dizendo: Jesus tem mais para você, meu querido. Quinta lição de fé. Fé é ousar buscar milagres de Deus na nossa vida. Jesus olha para o cego, lembra da história? E pergunta: tá bom, o que é que você quer? Parece uma pergunta boba, né? O que é que você quer? Mas não é tão boba assim não, porque eu já vi muita história parecida com essa, com resposta diferente. Eu acho que ele podia responder como eu já ouvi: sou um cego, por favor me dê uma esmola e mande essa multidão ter um pouco de amor e me socorrer. O senhor é um homem influente, me ajuda aí. Eu já vi gente procurando Jesus para resolver situações que na verdade ele não está enxergando a maior de todas as situações e o maior de todos os problemas, que é cego. Ou então ele podia dizer: olha, eu sou cego, não tem jeito mesmo, mas eu tenho dignidade, por isso que eu mais preciso é de um emprego, para não precisar mais mendigar. Pede para alguém mandar me dar um emprego aí. Ou, quem sabe, eu estou exagerando já, nós do sindicato dos cegos em desespero, queremos respeito e dignidade, mais oportunidades justas na sociedade, lugares especiais para os cegos, classes especiais na escola, livros em braille, oportunidades iguais, Jesus. Podia ou não podia? Ou então ele podia dizer: Jesus, que o Senhor julgue a causa dos cegos em uma sociedade injusta.
Você acha que eu estou brincando? Certa vez um homem veio procurar Jesus e o que ele pediu foi que o Senhor Jesus fizesse o seu irmão dar-lhe a sua parte na herança. Olha que coisa. Olha, Jesus, vim aqui para o Senhor falar para o meu irmão me dar minha parte na herança. E aí Jesus olhou para aquele homem e disse: sou eu o juiz de herança? Vai procurar o juiz de herança. Porque se aquele homem estivesse lá dizendo assim: Jesus, tenha misericórdia de mim, meu coração está quebrado, minha vida está uma desgraça, eu preciso da tua bênção, eu tenho certeza que um milagre de Jesus aconteceria ali. Fé é ousar crer, é ousar buscar, é ousar pedir a Jesus as coisas que só Ele pode fazer, Ele pode intervir. O que ele pediu foi: Jesus, toca nos meus olhos doentes, incapazes de ver, muda a minha vida, minha realidade. Jesus, eu preciso do seu toque, do seu milagre, de uma salvação que nenhuma pessoa humana pode me dar, que nenhuma estrutura humana pode fazer, só o Senhor. Fé é ousar buscar as coisas grandiosas de Deus na nossa vida. Fé é buscar o maior de todos os milagres, uma nova vida aqui e uma vida eterna no céu. E eu termino com a última lição de fé, senão você vai mandar embora e falar: não volta nunca mais. Fé na bondade de Deus é se tornar um discípulo de Jesus. Jesus fez o milagre. Imediatamente a Bíblia diz que Bartimeu começou a ver. Foi algo tremendo diante dos olhos de todo mundo, poderoso. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: Bartimeu, a sua fé te salvou, te abençoou. Esse é um milagre. Bartimeu podia ter ido embora ou feito qualquer outra coisa, mas sabe o que ele faz? Você lembra da capa? Ficou lá, ele nunca mais voltou para pegar. A Bíblia diz que aquele homem começou a seguir Jesus a partir daquele dia. Largou tudo para trás, de onde Jesus ia, ele estava atrás. Por isso, porque ele começou a seguir Jesus e fazer parte do grupo dos discípulos de Jesus, ele não era mais Bartimeu, o cego, mas ele é apresentado lá no começo: Bartimeu, filho de Timeu. Por quê? Porque em hebraico, o sobrenome de uma pessoa é dizer quem era o pai. E naquela hora, os discípulos de Jesus que escreveram o Evangelho, Marcos, esse discípulo de Jesus, sabia quem era Bartimeu, porque ele fazia parte dos discípulos. Esse aqui é Bartimeu, filho de Timeu. É esse aqui, esse que faz parte das nossas reuniões. Ele era o cego que estava no caminho, mas agora é servo de nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui no meio do seu povo. Esse é homem de Deus. Hoje o Senhor está passando por aqui. Eu disse para você, Jesus de Nazaré está passando por aqui, e Ele está convidando você a viver um tipo de fé diferente. Sabe, aquela fé que não perde oportunidade, não. Eu conheço gente que é religiosa, está na sua igreja, pode ser ela evangélica, católica, o que for, mas nunca ouviu a voz do Espírito, nunca conheceu o poder de Deus, nunca teve uma experiência transcendente com a graça do Senhor na sua vida. Estão acostumados com as reuniões, com a linguagem, com a roupa, com a liturgia, mas não conhecem a fé poderosa na bondade e misericórdia de Deus. Eu vim aqui dizer para você: Jesus de Nazaré está passando por aqui e está dizendo: filho, hoje eu vou marcar a tua vida com a minha presença, e algo novo da minha graça vai acontecer.
Não é porque esse pregador está aqui não, porque esse aqui é homem, pecador. Se não fosse a graça de Deus, estava no inferno. É verdade. Mas é porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Ele tem um plano para a tua vida muito maior do que o teu plano para você mesmo. Por isso, não perca a oportunidade. E quando você buscar, busca como Bartimeu. Não fica pensando no João, no Pedro, no Antônio. Às vezes a gente vem para o culto e diz assim: que bom que seria se o Joãozinho tivesse vindo aqui hoje. Jesus, quando vai falar com o Joãozinho, vai falar com ele. Hoje ele quer falar com você. Então, coloca você em Deus agora, porque Ele tem algo para fazer na tua vida. E sabe, isso não depende de influência não. Isso depende de graça. A Bíblia diz que eu posso chegar com ousadia no trono da graça de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus Cristo. Às vezes, quando o Senhor está passando pela nossa vida, Ele vai pedir decisões para a gente. E a gente olha o ambiente, olha as pessoas e diz: vou fazer do meu jeito. Quero dizer uma coisa para você: você está fazendo do teu jeito a vida inteira, meu filho, minha filha. Faz do jeito de Jesus pela primeira vez e aprende com Ele a bênção que Ele tem para a tua vida. Você vai ver que coisa tremenda. Deixa de lado os impedimentos humanos, ou até os empecilhos pessoais. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, mas quando eu me aposentar eu vou fazer isso. Eu digo para essas pessoas: quando se aposentar você não vai fazer, porque você não fez a vida inteira, você vai continuar teimoso como antes. Coloca a tua vida hoje na mão do Senhor, que o resto Ele vai fazer. Ouse buscar coisas grandes de Deus, milagres de Deus, mudanças tremendas na sua vida, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. E quando Ele começar a agir na tua vida, gruda, porque Ele é infinito, Ele tem muito mais para fazer. Esse é só o primeiro, só o deguste, tem mais. Eu vou fazer o que eu sempre faço na minha igreja, porque eu acho que Deus é digno de uma resposta. Ele está passeando aqui, e Ele é digno de uma resposta. Então presta atenção no que eu vou falar. Eu não vou enrolar não, eu falo direto, eu olho no olho e falo, porque é você que tem que tomar essa decisão. Se hoje você quer experimentar algo novo de Deus, você quer ver os milagres de Deus na sua vida, você quer conhecer o poder de Deus, você quer passar por uma nova fase na tua vida, de experiência com o Senhor, de caminhada nele, no poder do Espírito Santo, então você vai buscar isso, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. E todo é todo. Tem que largar a capa, tem que largar os impedimentos e colocar o foco. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz a mesma coisa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o que? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus tem um plano para a tua vida, muito maior do que você está pensando e imaginando, mas a gente tem que colocar o plano dele em primeiro lugar, e aí as outras coisas acontecem. Milagres de Deus já aconteceram na minha vida. Eu dirigindo um carro, isso já aconteceu na minha vida, e eu olhei um carro e falei: puxa vida, Deus, como eu gostaria de ter um carro daquele. Depois eu digo: Senhor, é muita vaidade, né? Esquece disso. 2 semanas depois, eu ganhei de presente um carro daquele. Quando chegou o carro, a pessoa me disse: vende o teu carro, me dá o dinheiro dele, mas aquele carro é mais caro, eu não tenho dinheiro, o resto é presente. Eu falei: Senhor, é igualzinho o carro que eu vi passar aqui do lado aquele dia que eu mandei o bilhete, não foi nem oração. Sabe por quê? Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, e ele tem prazer de atender os seus filhos. Às vezes ele até mima,
até denga, não é verdade? Porque Ele é bom, mas a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você e está chamando você para algo novo na tua vida, uma experiência nova na tua vida, de milagre, de poder, de busca, de entrega, de colocá-lo no centro como o primeiro, não apenas numa liturgia, mas na vida. Eu vou convidar você a sair do seu lugar, vem aqui à frente que a gente vai orar por você, vai pedir essa bênção de Deus sobre a sua vida. Então, se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá. Tiver uma família que Deus trouxe essa família para cá por alguma razão, cutuca um ou outro, diz: olha, nossa casa está precisando de um milagre. Então venha com a família toda, traga os filhinhos estão lá, mas se tiver filhos aqui, traga, e a gente vai estar junto na presença do Senhor, porque eu creio na bondade de Deus, uma bondade que é imensurável. Eu creio no poder de Deus que não tem limites. Vai chegando para frente aqui, meus irmãos, tem gente no corredor, vem para cá, para esse tempo de oração juntos aqui, e a gente vai agradecer a Deus, mas vai colocar a tua vida na mão dEle, pedir a intervenção dEle na tua vida, vai pedir que a graça de Deus se manifeste nas fraquezas do coração. Só você e Deus sabe o que está aqui dentro, não é verdade? E a gente vai olhar para cima e Ele vai derramar graça. Tem gente vindo ainda, pode vir, em nome de Jesus, vem. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, pode vir agora, venha, e a gente vai orar a Deus. Eu creio num Deus que faz coisas extraordinárias. Eu sou prova de milagres na minha vida, de cuidado de Deus, de bênção, de restauração, de mover do Espírito no coração. Nós vamos orar juntos agora. Eu vou explicar como é que a gente vai orar. O Senhor tocou o teu coração por alguma razão. Tem alguma coisa que mexeu com você, e eu não sei o que é, só você e Deus sabe. Então você vai começar a tua oração dizendo para Ele: Senhor, eu ouvi a tua voz, o que o Senhor falou comigo foi isso. E aí o Senhor vai perguntar para você, como perguntou para Bartimeu: tá bom, o que você quer que eu te faça? E aí você vai responder para Ele: Senhor. E aí coloca o teu coração, conta a tua história, para Jesus. Eu sei que Ele sabe, mas a gente precisa saber que Ele sabe. Então conta a tua história, conta o que está doendo dentro da tua alma, conta o que está mexendo com o teu coração. Fala para Ele, e creia que Ele tem algo bom para fazer na tua vida. E se tem alguma coisa grande demais, que você diz: ó, não dá, é grande demais, eu vou responder como o anjo respondeu para Maria, quando ela disse: eu nunca dormi com homem nenhum, como é que eu posso ter um filho? E o anjo olhou para ela, disse: olha, o Espírito Santo vai cobrir você. Mas ela continuou não entendendo. E ele respondeu: existe alguma coisa difícil, impossível para Deus? Existe? Não. Então agora busca isso de todo o seu coração, com fé na misericórdia e na bondade de Deus. Agora faz um pacto com Jesus: Senhor Jesus, eu vou te seguir por onde o Senhor me levar, para que sempre as pessoas possam dizer: esse aqui, como foi com Bartimeu, não é mais o cego, mas é o filho de Timeu. Vão me conhecer pelo nome e não pela minha história. Vão me conhecer por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Toma posse disso e diz: Senhor, de hoje em diante eu vou caminhar com o Senhor. Agora eu quero orar por você. Querido Jesus, está aqui um povo que te ama, que te busca, que creu na mensagem que foi anunciada. E essa mensagem disse que
o Senhor se importa, que a tua bondade é tremenda, e que o Senhor tem prazer de buscar, de tocar, de abençoar aqueles que te buscam por fé. E nesta hora estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Como Bartimeu, eu estou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem alguns aqui chorando na tua presença, dizendo: só tu sabes, Senhor, como está doendo a minha alma. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus agora e começa a derramar o poder do teu Espírito Santo sobre eles, que eles sejam visitados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, que a alegria do Senhor seja a força deles, enquanto esperam os milagres do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a força deles, que eles possam enxergar adiante aquilo que o Senhor fará, e pela fé trazer à realidade aquilo que ainda não aconteceu. Eu quero te pedir, Senhor, toca, cura, transforma, conserta, muda, faz novo, em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Você pode dizer amém?